Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça connosco uma pequena viagem até ao Sahel, um lugar que não é propriamente conhecido por ser uma zona de democracias, mas e onde a presença da Europa ou do mundo ocidental é sempre levemente periclitante e um pouco dividindo-se entre obrigações de democracia e necessidades de capturar recursos naturais, mas desta vez parece que alguns daqueles países se encheram desta compadrio ocidental e estão a acabar com a democracia, a pouca que por lá haveria. Não lhe parece? É verdade, o Sahel é uma zona muito complexa que se agravou, cuja situação interna, política, militar e económica se agravou ao longo dos últimos anos. O Sahel é a zona a sul do Saara, é a zona a sul, mas que incorpora zonas do deserto do Saara ainda, portanto, abaixo de Marrocos, Mauritânia, Argélia, Tunísia, Líbia. E essa zona foi profundamente influenciada ao longo da última década pelas forças que, no fundo, eh, resultam de uma espécie de metástases do Al-Qaeda que acabou por vir do Médio Oriente, potenciada depois pela invasão americana do Iraque e pela criação do Estado Islâmico, pela desregulação em toda aquela área, e esse movimento de islamismo radical que entrou por África, entrou fortemente pelo Sahel, também entrou pela zona oriental da África e vai até ao norte de Moçambique, onde, como nós sabemos, tem uma ação importante. E dentro do Sahel criou uma destabilização naquela zona e criou uma destabilização em vários países daquela zona. Na zona ocidental do Sahel há a comunidade dos países da África Ocidental, da África Ocidental, e essa comunidade dos países da África Ocidental foi muito promovida pelo mundo ocidental, com alguma razão e com alguma justificação, no sentido de tentar que, através de projetos de desenvolvimento que envolvessem todos esses países, criassem uma estrutura, digamos, proto-democrática na gestão de cada um desses países, mas também eh, projetos de desenvolvimento que, não inocentemente, o mundo ocidental e em particular o mundo europeu decidiu promover aí com financiamentos no sentido de travar o surto de populações que fogem para a Europa. Deixa claro, é para travar a imigração por um lado, é para defender a democracia na zona por outro, e a certa altura pensou-se que o mecanismo para o fazer era suportar, seria uma espécie de terceirização do mundo democrático em África, juntando um conjunto de países e reagindo com esses países àquilo que fossem disfunções de natureza política que fossem surgindo, nomeadamente tentações autoritárias de golpes de Estado, etc. Só que os golpes de Estado são enfim, minimamente passíveis de reação quando acontecem só num país ou noutro, e aí a CDAO intervinha, só que quando começam a aparecer em grande escala, a certa altura, tornam-se eles próprios legitimadores de uma ordem autoritária que é concorrencial com a ordem democrática desses países. A ordem democrática é essa que vale sempre a pena dizer, era uma ordem democrática um pouco africanizada demais e em que algum autoritarismo se misturava com democracia. Mas, apesar de tudo, era uma proto-democracia e é muito importante para o mundo ocidental, que defende os processos democráticos, garantir apoio àquilo que possam ser, noutras regiões, desenvolvimentos democráticos. E o mundo ocidental fez isso bem, e não quer dizer que não tenha feito com interesse, por exemplo, no caso do Níger, era para garantir o fornecimento do urânio necessário, por exemplo, para as centrais nucleares francesas, mas de qualquer maneira há aqui uma acumulação de interesses económicos e de interesses democráticos. E é importante dar à África e transmitir para a África sinais sempre favoráveis à evolução para as democracias. Nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar que a evolução africana seja necessariamente no sentido das ditaduras. Só que acontece que houve três países africanos, o Mali, o Burkina Faso e o Níger, que tiveram golpes de Estado internos, militares, alguns com apoio russo. Lembremos-nos já de uma coisa que falámos aqui durante
durante semanas e semanas do grupo Wagner e todas as estruturas paramilitares que a Rússia ali tem para ajudar a esse tipo de golpes. E esses países agora decidiram, que estavam sob pressão na sua evolução antidemocrática, decidiram agora juntar-se naquilo que se chama Aliança dos Estados do Sahel, que pode eventualmente trazer mais algum país para aí. E essa Aliança dos Estados do Sahel, no fundo, significa a saída desses países da CDAO, da Associação dos Estados da África Ocidental, e significa também, digamos, uma nova estrutura com que o mundo democrático tem que se confrontar. Estrutura feita por 3 países com golpes militares e governos autoritários. Estamos aqui com uma espécie de uma competição entre governos autoritários e governos democráticos. Isto já criou tensões dentro da CDAO para além destes 3 países. Isto é, um país como o Togo, que é um país que tem algumas ambições ali na região, já deu algum sinal, digamos, de alguma complacência relativamente àquilo que se está a passar nesta nova aliança. Veremos a evolução, veremos como é que os outros países funcionam, mas nós estamos a falar de países também, como está a Guiné-Bissau, e que nós sabemos o estado em que está a democracia na Guiné-Bissau, e portanto percebemos que esta é uma zona de evolução, e essa zona de evolução, de certa maneira também, sofre daquilo que foi o desaparecimento da influência ocidental direta. A França está a ser praticamente afastada de toda a sua influência naquela zona, ainda tem alguma, mas há sinais em países em que supostamente a França tinha uma predominância grande, nomeadamente o Senegal, e a França está claramente em declínio naquela área. Outros países não são capazes de ter essa ação. Nós reparamos que das antigas potências coloniais em África, como seja o Reino Unido, Portugal, a Bélgica, já para não falar da Itália no passado, essas potências estão afastadas hoje praticamente da influência grande nesses países. E portanto a França era o último cavaleiro europeu ali e está a ser completamente afastada. E isto traduz que a África tem o seu próprio destino, não significa que esse destino seja necessariamente o melhor. Já agora pergunto-lhe, embaixador, como é que observou o facto de Joe Biden ter acabado o seu mandato de 4 anos, exatamente com uma visita a alguns países africanos, não no Sahel, muito mais a sul, a África do Sul e Angola. Como é que observou isso? Quer parecer, embaixador, que Joe Biden percebeu que se tinha esquecido de qualquer coisa durante os 4 anos que esteve na administração? António, só tem um nome que se chama negócio. Negócio, negócio, negócio. Curiosamente, Donald Trump, durante o seu mandato de 17 a 21, não teve, praticamente não falou com a África e não teve nada a ver com a África. E eu diria que o mundo ocidental, e em particular os Estados Unidos, de certa maneira a Europa, naquilo que ela puder fazer, que é pouco, só reagirão em África hoje em dia em função daquilo que for a competição, quer de influência económica chinesa, quer de influência em termos militares por parte da Rússia. E, portanto, a menos que a África surja como um fator de competição, e nós lembramos que a África foi, durante décadas, uma fronteira da Guerra Fria, a guerra em Angola foi uma fronteira da Guerra Fria, a última fronteira da Guerra Fria é a luta MPLA-UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Soviética e pela China do outro e, peço desculpa, e pela União Soviética do outro lado, são hoje em dia, digamos, essa polarização regressou com o interesse chinês, e se o interesse chinês na, na África ultrapassar determinados limites, os Estados Unidos reagirão. E como já estão a reagir na América Latina. E, portanto, trata-se aqui apenas de marcar posição. No caso concreto de Angola e da ida de Joe Biden, pareceu muito surpreendente nos últimos dias, em que ele parecia que tinha mais que fazer do que ir a Angola. A verdade é que é um negócio importante para os Estados Unidos, o corredor de Lobito, e Joe Biden foi claramente, digamos, como vai qualquer primeiro-ministro de qualquer país, ou qualquer presidente de qualquer país que tenha um interesse económico forte, apoiar as suas empresas num projeto que é importante e que até tem uma dimensão, eu diria, geopolítica bastante forte. Veremos agora se Trump segue a mesma linha. Eu estou convencido que sim.
estou convencido que no quadro que Angola vai estar no radar de Donald Trump, porque não há nenhum radar que esteja mais marcado pelos interesses do que o radar de Donald Trump. Claro. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuo a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico, sempre que quiser. Obrigado e até para a semana.